gente fica feliz da vida quando a gente recebe uma nota boa de um filho. Aliás, a gente fica feliz da vida com tudo que o filho tem de bacana e que traz pra gente. Esse retorno é delicioso. Pra gente ter um retorno sempre delicioso, a gente precisa fazer jus, né? A gente precisa prestar atenção em algumas coisas, a gente precisa focar na educação. E muitas vezes, eu sei que querendo acertar, a gente às vezes erra até por falta de conhecimento. Eu mesma, quantas coisas eu olho para trás e falo, puxa vida, se eu soubesse disso antes, teria feito diferente. Então, para a gente aprender e lidar melhor com os nossos filhos, com as nossas crianças queridas, o assunto agora é sobre vaidade infantil. Bom, vamos conversar? Deixa eu pegar aqui minha fichinha com a psicóloga que já tá aqui prontinha e tá me esperando. A fichinha não tá ali, mas me dá um beijo aqui. Tudo bem? Que a gente conversa. Tudo bom? Cadê a fichinha, Adri? E o nosso tema, que é vaidade infantil, é um tema bem sério, bem importante mesmo para todos os pais e mães. E a gente até conversou lá fora, nos bastidores, que a gente tem uma sensação de que hoje isso está mais forte, né, Priscila? Sim. Priscila Gasparini, que é psicóloga, ela tem mestrado e doutorado pela USP em psicanálise, ela é especialista em psicanálise infantil, atende na Beneficência Portuguesa, no Hospital das Clínicas e no Hospital Psiquiátrico João Evangelista. Mas mais do que tudo isso, a Priscila falou para mim lá fora que ela está aqui hoje com um amor danado para ajudar você que está em casa a lidar melhor com seu filho, com a sua filha e tomar decisões importantes, não é verdade? O objetivo é esse, é de ajuda, né? Sempre. Vaidade infantil é mais forte hoje do que antigamente? Eu acredito que sim, eu acredito que hoje a gente tem uma noção muito melhor dos limites da vida, do que é importante para a criança, né? Então a vaidade preocupa um pouquinho porque a gente tem que tomar um cuidado maior, né? O imitar os pais é natural. A criança, a menina, ela tende a imitar a mãe no andar, no querer usar um salto, uma maquiagem, arrumar um cabelo, pintar as unhas. O menino tende a imitar o pai no sentido de querer fazer academia, querer brincar de dirigir o carro, né? Ele se identifica com as figuras paternas, então isso é normal. O que a gente fica com receio é quando isso fica patológico, quando a criança para de brincar para cuidar da vaidade. Agora, isso pode acontecer num crescente, por exemplo, a criança começa do normal e se for estimulada fica muito forte essa questão da vaidade ou vai depender de criança para criança? Os dois casos, né? Vai muito do temperamento da criança em aceitar os limites do pai também, mas dos pais estimularem, né? Como é um processo imitativo, a criança tende a imitar os pais. Se os pais realmente forem compulsivos por compras, por vaidade, né? Mostrar uma beleza física que sobrepõe a beleza interior, que o nosso objetivo é esse, de fazer a criança entender valores, né? Então aí fica complicado. A gente pede que os pais tomem cuidado nesse sentido. Tá. Quando a gente compra uns todinhos de maquiagem para criança, a gente de alguma forma tá fazendo errado? É prejudicial? Não, de jeito nenhum. Ela tem que brincar ela não tem que viver daquela maneira, né? Eu atendo em consultório crianças que ficam o tempo todo maquiadas, elas vão para a escola maquiadas, elas querem usar o salto na educação física, então são coisas que não combinam, né? Então os pais estão aí com o papel de orientar e até mostrar, perigoso, né, Priscila? Porque usar um salto numa educação física ou usar muita maquiagem também pode ser nocivo. Você estava me contando que tem criança que passa tinta no cabelo, né? Que a gente sabe que é tóxico. Então, a gente pede até para que os pais tomem um cuidado. Eu estava até lendo a respeito essa semana, até para vir aqui, né? O Brasil é o principal produtor de produtos para criança no sentido de maquiagem, de tinturas. Então, já que os pais optam por fazer esse tipo de escolha, que usem os produtos adequados para essas crianças, né? Existem esmaltes que são hipoalergênicos, são feitos à base de água, não dá intoxicação, não dá alergia, né? Então, a tintura é muito perigoso. Eu tenho uma criança internada em hospital porque queimou a cabeça. Então, assim, o normal é brincar né? Não fazer disso um hábito e fazer com que a criança use produtos de adulto. Aí é perigoso, né? Tá.
A gente pediu para o André Lara ir até o consultório da Priscila e conversar um pouco com o universo infantil para a gente exemplificar o que estamos falando aqui hoje, né? Tem uma menina que é uma fofa, eu acho que ela é muito parecida com a grande maioria das crianças dessa idade, super vaidosa, e a gente foi bater um papo para entender um pouquinho esse universo. Vamos ver. Todos têm vaidade. Cabelos penteados, unhas bem feitas, pele bem cuidada. Querer estar bonito é algo natural e que está inserido em nossos instintos. Desde a infância aprendemos a ter vaidade, principalmente as meninas, que têm hoje à disposição no mercado diversos produtos de beleza. Giovana tem 7 anos e, assim como outras crianças da idade dela, usa maquiagem todos os dias para ir à escola. Batom, sombra, blush. As amigas gostam. Elas brincam comigo, elas falam que eu tô bonita. Giovana tem um estojo de maquiagens próprio, com produtos para crianças e para adultos. A avó não se incomoda com a vaidade da neta, mas fica de olho e já teve que corrigir excessos. Eu acho muito bonito, eu também tinha esse hábito, né? Então, de vez em quando que ela se maquia demais, que eu brigo com ela. Ela maquiada é muito mais linda do que ela é, mas o excesso não dá, né? Ai, linda você, viu, Giovana? Um super beijo pra avó da Giovana também. Linda, maquiada, sem maquiagem. Agora, o que eu percebo é que as crianças pequenininhas, elas curtem muito, né? E eu me lembro que nem o primeiro estojo de maquiagem, nem fui eu, nem meu marido, quem demos pra nossa filha, pra Carolina. Ela já ganhou de aniversário na festinha, talvez de 2, 3 anos. Porque o mercado oferece, né? Está muito acessível, né? Então é normal. A gente até aceita que as crianças se maquiam, né? Que usem um esmalte, mas o que a gente pede, assim, ocasiões especiais, né? Se você vai numa festa com seu filho, numa formatura, num casamento, então a criança ir mais arrumadinha, pintadinha, natural. Agora, fazer disso um hábito, aí fica patológico, né? A gente percebe, assim, a criança tem várias fases que ela tem que passar por elas. Se ela pula essas fases, ela vai adiantar uma adolescência que não condiz. Como ela não fica inserida no grupo dela, ela deprime. Porque ela convive com crianças da idade dela, mas ela é muito diferente daquilo, pela estimulação. Então, ela vai se deprimir, vai ter comportamentos compulsivos e aí sim vira patológico. Tá, é importante a criança, de uma certa forma, pertencer ao grupo em que ela está inserida. Sim, ela não pode ser um muito destaque. além. Essa parte da estimulação da vaidade, eu tenho casos em consultório que as crianças estimulam também a parte hormonal fazendo Eu ia te isso. fazer essa pergunta. Existe um estímulo hormonal? Sim, sim. E aí aflora uma sexualidade mais cedo, a criança chega a menstruar mais cedo. Eu tenho meninas com 8 anos que menstruam. Então, assim, pula fases, né? Ela vai estar muito diferente daquele grupinho que ela está inserido. Então, nem sempre ela sabe lidar com isso. E aí pode vir uma depressão, ela pode se sentir deslocada, pode ter comportamentos compulsivos, ela começa a querer emagrecer, crianças que querem fazer regimes, dietas. Aí não é legal para a idade, né? Isso é um problema mesmo, e as mães acabam tendo, de uma certa forma, uma parcela nesse jeito, por exemplo, de emagrecer, porque as mulheres falam muito, né, de emagrecer, não posso comer, e as crianças vão ouvindo. Sim. De repente, elas mesmas já estão se questionando se tem celulite, se não tem, né? Exatamente. Se estão mais gordas ou mais magras. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E a criança, ela entende assim, se a minha mãe quer ser magra, ela só gosta de gente magra, então eu também tenho que ser magra. É um pensamento inconsciente, mas acontece. Então tem que tomar um pouco de cuidado o que passa para o filho, o que passa para a criança, né? Valorizar o eu, valorizar a parte interna de conteúdos, de valores, para que a criança lide bem com a autoestima dela, com o corpinho dela na fase que ela está vivendo. Agora, Priscila, tem pais que eu acho que também eles não fazem com consciência de que estão fazendo errado, mas que valorizam muito essa parte da estética e até cobram da criança, né? Então, faz o cachinho na filha, tem um programa na televisão que as crianças vão fazer bronzeamento artificial. Eu olho e falo, como que pode, né? Elas entram naquela cama de luz que a gente sabe que é prejudicial, que tem perigo para ficarem morenas. E aí... Você viu aquele caso daquela mãe que aplicou botox no rosto da filha nos Estados Unidos Isso há um mês atrás? É um absurdo. Como é que faz uma coisa dessa? Você vê que extrapola, né? O culto à beleza, o culto ao físico
fica patológico, né? Como é que você aplica uma substância tóxica no rosto de uma criança, né? Que ainda está em formação, ainda vai se desenvolver, isso pode ser muito prejudicial. Tanto que essa mãe perdeu a guarda da filha, né? E a força que uma mãe ou um pai exerce sobre o filho é muito grande, né? Sim, sim. É onde ele tem a referência de família, de valores, né? Onde ele vai se identificar e dali formar personalidade e caráter. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que passa para essas crianças. Você falou que é importante viver uma fase de cada vez, é importante passar pela infância. E tem crianças que deixam de fazer atividades, até do currículo escolar, por conta da vaidade. Sim, sim. A gente já pegou casos de criança que não brincam com massinha para não estragar o esmalte, não senta no chão porque suja o uniforme, não faz natação porque estraga o cabelo, estraga o penteado, não é o cabelo, o fio, né? A criança não consegue fazer uma escova para voltar para a aula, então ela não faz a natação. Agora, do ponto de vista da própria criança, por que algumas reagem e não estão nem aí, né? A gente fala, não suja a roupa, olha lá, tem uma festa, e aí ela suja a mesa, é aquela coisa da infância, e outras obedecem tanto e ficam tão tensas com essas recomendações. Então, exatamente a disposição da criança em se identificar com o que a mãe e o pai falam, né? Tem umas que vivem o que ela acha, né? Ela está de bem com ela mesma, ela está vivendo cada fase, ela percebe que aquele comportamento tem uma importância maior do que sujar uma roupa. Então, ela lida com aquilo numa boa. Agora, tem crianças que restringem mesmo para tentar agradar os pais de uma maneira muito positiva, né? Porque a autoestima está muito baixa. A autoestima baixa, a criança se sente pouco e acha que precisa agradar o pai para ser amada, agradar a mãe para ser amada, é isso? Sim, exatamente. Ok. E olha, você pode enviar a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida em relação à educação do seu filho, o momento é esse. E foi como eu falei no comecinho, a Priscila, ela se predispôs a vir aqui para te ajudar. Se você não tem acesso a uma ótima psicóloga, a chance é agora. Sinta-se à vontade no consultório e envie a sua pergunta para o vidamelhor@redevida.com.br ou no 0 operadora 11 2202 8432. Vou te pedir 2 minutinhos e a gente volta já já. Vem cá, vamos continuar aqui conversando com a Priscila Gasparini, que é psicóloga, especializada em educação infantil, em terapia infantil, e está nos ajudando bastante a entender um pouquinho o universo, principalmente das meninas, que acabam tendo a vaidade como um agente que pode se tornar nocivo, tá certo? Tá certo, tá certo. São várias perguntas que já chegaram aqui pelo nosso e-mail e a Márcia Gueiros, de Guarulhos, São Paulo, diz: a minha filha, de 6 anos, está começando a ficar interessada em maquiagem. Existem produtos específicos para crianças? Sim, sim. Ela tem que procurar produtos direcionados mesmo. Hoje em dia o mercado está bem acessível, tem produtos que são feitos à base de água, igual a gente já falou, né? Eles não causam alergias, não causam intoxicações. Então, assim, fazer uso desses produtos, com 6 anos a gente orienta que a criança só brinque de maquiagem, que ela vivencie papéis, ela não vivencie a vida dela com maquiagem. A Laís Fagundes, ela mora em Mariana, Minas Gerais. Olá, Cláudia, boa tarde. Meu nome é Laís, tenho 17 anos, tenho uma filha de 8 meses que se chama Antonella. Aí você é fofa. Gostaria de saber se a minha vaidade, o jeito que me expresso, me visto, vai influenciar a criação da minha bebê. Sim, vai influenciar e muito, né? O que a gente conversou, tem que tomar muito cuidado para a criança se sentir amada do jeito que ela é, em cada fase que ela vai viver, né? Ela vai se identificar, vai imitar a mãe, sim, mas a mãe não tem que passar esse culto de beleza, culto do corpo para o filho numa idade que não é adequada. Ok. A Viviane Nunes, ela é de Jordanésia e diz: tenho um filho de 11 anos, eu posso impor que ele mude o corte de cabelo ou troque de roupa? Não, eu acho que impor é uma palavra meio pesada, né? Cada caso é um caso, a gente precisaria ver o que realmente está acontecendo. Se estiver prejudicando a vida dele socialmente, se ele não estiver inserido no grupo, se ele estiver desconfortável de alguma maneira pelo cabelo que ele usa, os pais têm que sentar, conversar e mostrar o porquê que eles estão optando para que ele mude, né? Mas eu acho que ele tem que viver cada fase e tentar usar da maneira que ele quer e aos poucos ele vai se adaptando, né? O que a mãe e o pai querem. Perfeito. O Marcos de Avaré, São Paulo, ele diz: boa tarde, meu filho faz o contrário do que vocês estão falando. Ele não imita a mim, que sou o pai.
Exemplo, faço academia, futebol, bicicleta e ele não gosta de fazer quase nada de esporte. Como fazer para estimular a prática esportiva, sendo que ele já tem 15 anos? Nem o cabelo ele gosta de cortar, muito menos cuidar. Nessa fase de 15 anos, eles ficam um pouquinho desleixados, digamos, né? Os meninos demoram um pouco mais para perceber que precisam cuidar da aparência, da vaidade. Então, a gente aconselha esse pai a ser mais próximo, a levá-lo nas atividades, né? A tentar inserir essas práticas esportivas no dia a dia, né? Fazer passeios juntos, né? Tentar fazer uma trilha, acampar, coisas que aproximem os dois para que eles se identifiquem um pouco mais com esse pai. Pode ser que a atividade que o pai pratique não seja de interesse do filho. Exatamente. Não necessariamente o filho vai gostar daquilo que a gente gosta. Sim, mas como a orientar, prática esportiva é importante, de repente o pai mostrar que existem outras. Orientar para fazer outras também, né? Tá ótimo. A Olinda Martins Anael, ela é de Franca, São Paulo, diz: minha filha de 5 anos quer usar sapatos com salto alto. Liguei para um ortopedista conhecido e ele me disse que pode causar problema na estrutura óssea dela. Já falei várias vezes para ela, mas não obtive sucesso. O que fazer? 5 anos? 5 anos a mãe tem que limitar, né? Eu acho que a criança não tem que optar. Se existe um mal para a saúde, a mãe tem que ser limitadora e usar sapato adequado, tênis, sandalinha baixinha, para que ela possa realmente explorar o ambiente, ela possa desenvolver. A gente percebe crianças que desenvolvem a coordenação motora e crianças que não desenvolvem por conta de estar restrito com salto alto, entende? Então ela tem que explorar o ambiente dela. Então a gente não indica mesmo. Tá, então é o não. É o não, ponto. Limite, a mãe tem que aprender a dar limite, conversar, mostrar o porquê. Eu sou contra o não seco, não vai, ponto, né? Mas assim, olha, você não vai porque faz mal para a saúde, dá problema na coluna, lá na frente você vai entender um pouco melhor. E como é que a gente lida, por exemplo, com a criança que fica assim, mas eu quero, mãe, minhas amigas têm. E aí passa na loja e puxa, porque tem criança que é insistente. É a birra, né? Como é que faz? É o não. É o não, se mantém ele A mãe firme. tem que... A Já criança só faz expliquei. birra quando ela percebe que a mãe cede. Entendeu? Ela sabe o limite da mãe. Tem aquela mãe que fala não, 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 sim. Então ela vai testar o sim até ela conseguir. Então se a mãe sempre for firme nas posturas dela, explicar, conversar e o não se permanecer ali, não vai ter perigo de ter birra. Ok. A Lúcia Cristina Guimarães, é do Rio de Janeiro, diz: minha sobrinha de 8 anos quer ficar igual a Gisele Bündchen. Quer pintar os cabelos e fazer babyliss. Sei que isso vai prejudicar o seu crescimento e ter problemas de saúde no futuro, mas como convencê-la de que isso não é legal? A gente precisa convencer uma criança de que não é legal ou a gente precisa colocar o limite? Colocar o limite e explicar, né? Ela mesma respondeu aí, né? Ela acha que não deve, mas o que eu faço? Não deve, não faça, né? Limita esse comportamento, ela não tem idade para discernir. O papel dos pais nesse sentido é orientar. A criança não sabe o que é bom e o que é ruim para ela ainda. Ela quer, mas ela não tem noção das consequências que isso vão gerar, né? Então, assim, não e ponto. E a gente até falou aqui, né, sobre como é que a gente lida com a frustração do filho. Podemos até validar nesse caso, né, Sim. Priscila? Ok, sei que você está chateada, mas é não e ponto, porque já te Problemas expliquei, futuros, claro. Tá. A Fabiana dos Santos Araújo, ela é do Macapá, diz: geralmente saímos com o nosso filho de 6 anos, mas ele nunca quer brincar junto com as outras crianças, alegando que, se fizer isso, pode sujar as roupas. O que devo fazer? Essa preocupação aí numa a gente criança de 6 anos. Como é que a gente precisaria avaliar o caso, né? No caso de não querer sujar as roupas, precisa ver se parte dele ou se parte dos pais, uma instrução maior aí de como tomar cuidado com a vestimenta, né? Olha, não se suja, toma cuidado, e ele está aceitando esse limite, ou pode ter um comportamento obsessivo compulsivo. Aí precisaria avaliar para ver se não é um princípio de toque. Entende? É uma coisa a prestar atenção. Tá. A vaidade em excesso também pode ser o início de toque? Sim. A criança que quer sempre e não pode sair se não passar uma maquiagem? Começa a ter os comportamentos compulsivos, né? Ela não sai sem passar um batom, ela passa o batom várias vezes ao dia. Então, vira uma compulsão. Se for estimulado, pode se tornar um transtorno, né? A gente tem vários transtornos nesse sentido. A Silvana diz: pego muito no pé da minha filha de 6 anos. Brigamos o dia todo e ela chora muito. Será que isso está afetando a ela psicologicamente?
Sim, a mãe sempre tem que ser próxima da criança, né? E procurar entender, e elas têm que ter um nível de amizade para que a criança se identifique e tenha ela como um parâmetro, né? Se a figura mais próxima ela não consegue ter um convívio bom, fica difícil ela ter limites, fica difícil ela ter orientações, ela não vai ter uma referência para se abrir, para buscar uma informação. Então tem que procurar ajuda aí nesse caso, né? Procurar um psicólogo, ver o que está acontecendo. Tá, porque tem algumas crianças, como a gente tocou agora no assunto, que fazem a birra, né? E que tentam e que não aceitam o não e a explicação do pai ou da mãe, mas fica tentando argumentar e é bem cheia de si, né? Que algumas falam, tem personalidade. E aí acaba gerando esse conflito. Em termos mais práticos, o que uma mãe deve fazer para romper com esse jeito de ficar brigando o dia inteiro? Então, eu vejo muito essa questão da mãe falar o não seco, que foi o que a gente falou agora há pouco. Isso gera briga, porque não e não parece que ela manda e o filho obedece. E a ideia não é essa, a ideia é de limite de orientação. Então, explicar para o filho por que não, explicar por que ele precisa fazer aquilo, explicar por que não pintar o cabelo, por que não tirar uma cutícula, né? Não está na idade. Então, a mãe mostrando o porquê das coisas, a criança tem entendimento. A gente não pode menosprezar o entendimento da criança. Ela entende, é que ela insiste naquele pedido. Tá. Nessa explicação, a gente não pode cair no perigo de passar muita informação? Eu sempre digo assim, a criança, ela pergunta o que ela está pronta para ouvir, né? Então, mãe, por que não? Por isso, eu te dou uma explicação básica. Mas e se isso for assim? Ela vai pedindo mais explicações acerca daquele assunto. Então, aí que a gente vai dando. A gente não despeja um monte de informação, né? Tem vários vídeos no YouTube aí até engraçadíssimos da mãe fala muito além do que a criança quer ouvir, E a criança né? queria perguntar outra coisa, né? Você já viu? Muito engraçado. Ela está perguntando uma outra coisa e a mãe já foi se aprofundando num assunto. Exatamente. Tá. E aí, às vezes, a gente vai respondendo a criança e a criança vai perguntando mais e fica algo assim... Tem que ser uma coisa exaustivo. Saudável, né? A gente pode colocar um ponto final? Sim, falar, olha, deve. Assunto, Já falei o que eu tinha. E agora chega. Exatamente. O meu limite é aqui. Você já entendeu o que eu tinha para passar. Aí já passa a ser a insistência da criança, né? Então, vamos parar por aqui. Você já entendeu e você não vai fazer. Não adianta argumentar. Perfeito. Tem que ser limitador, sim. Bom, né? A gente pensar um pouquinho nos nossos filhos, falar sobre esse assunto. Eu conversei com a Priscila Gasparini Fernandes, que é psicóloga. Ela está no telefone 0 operadora 11 2645 6432. Se você precisar tirar mais alguma dúvida, 0 operadora 11 2645 6432. E ela atende no Beneficência Portuguesa, no Hospital das Clínicas e no Hospital Psiquiátrico João Evangelista. Muito bom recebê-la e falar sobre os nossos filhos, viu? Até a próxima. Tchau, Eu que tchau. agradeço.